a tristeza, assim como a raiva, elas estão envoltas em muitos preconceitos. E esta experiência de não fazer nada, de viver a tristeza e de deixar que ela te movimente, que ela te conduza, que ela te transforme, mas não é uma transformação do ego, é um trabalho e tanto na nossa sociedade. Essa coisa tão egocêntrica que nós vivemos hoje em dia, ela é um preconceito e é uma concepção equivocada que impede a gente de viver a tristeza. Porque o que você faz com a tua tristeza é vivê-la, é senti-la, é ficar com ela. E às vezes as pessoas vêm com aquelas perguntas loucas, trazidas da psiquiatria: qual é o tempo saudável de viver uma tristeza? Meu Deus, quem pode definir isso? É o mesmo sentimento? É a mesma experiência? É a mesma vivência? É óbvio que não. Então, como nós vamos querer determinar um padrão, um tempo? Então, quando a psiquiatria vem com uma perspectiva de luto e de definir um prazo para o luto, corra disso. Para alguns tipos de perdas, 8 semanas é muito, é demais. Se você ficar se arrastando 8 semanas, você está doente, tem alguma loucura ali dentro de você. Mas para alguns tipos de perdas, 8 semanas, 2 meses, é nada. Um ano é nada. Então, vamos ultrapassando estes preconceitos que nos impedem de entrarmos em contato com as nossas tristezas, para que de posse delas a gente consiga fazer uma reflexão mais profunda. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. São estatísticas muito altas, mas o tratamento, a prevenção do suicídio passa pelo tratamento da depressão. E eu ouso falar que o tratamento da depressão passa por aprender a lidar com as suas tristezas. Também a depressão não tem a ver com a quantidade de tristezas. Não é que viveu 5 tristezas ou 10 tristezas e daí deprime. Muito pelo contrário. Existem pessoas, inclusive, que vão passando por cima das suas tristezas, não vive, não elabora, não aprende, não cresce, não transforma, vai vivendo, 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 e aí depois, quando tá lá velhinha e morre, o cachorrinho deprime. Mas essa pessoa, ela não deprimiu por causa da morte do cachorrinho. A morte do cachorrinho é a atualização de tantas inúmeras tristezas que não foram vividas. É um transbordar do copo de inúmeras experiências que não foram vividas e que agora vêm todas à tona, como uma água rompendo o dique e extrapolando, trazendo o inesperado. Quando eu me divorciei, primeiro que eu achei que eu não ia sentir nada, que era maravilhoso, eu que tinha que escolhido me divorciar, então ia ser maravilhoso, arrumei um apartamento maravilhoso, todo o dinheiro que eu tinha ia ser só para mim, ia ser tudo maravilhoso. E depois de um período eufórico, eu comecei a ficar muito triste, comecei a sentir falta do meu ex naquelas experiências, em tudo que tinha vivido, e comecei a ficar muito triste. Teve alguns dias que eu chorava de manhã, de tarde e de noite, mas quando chegava no consultório, seca as lagriminhas, passa uma aguinha gelada e vamos trabalhar. E é preciso, naquele momento, prestar atenção no sentimento do outro, realizar o trabalho e fazer o que precisa fazer. Eu estava triste? Estava triste. Mas naquele momento precisava colocar uma máscara, como dizendo: pera um pouquinho, vamos dar uma animadinha, porque agora precisa dar conta dessa tarefa.
Eu tô triste, mas tem outras pessoas que também estão vivendo suas tristezas, que eu posso ajudá-las neste momento, mas sem que isso me desconecte da minha tristeza. Então, em algumas situações, eu me recordo de terminar de atender o último paciente, fechar a porta e voltar a chorar, porque depois que terminou a minha tarefa, então eu voltava para a minha vida pessoal, e nessa minha vida pessoal, eu estava lidando com o luto e com uma experiência de profunda tristeza. O que eu estou trazendo para vocês com esse exemplo? Que a gente vai usar máscaras, que a gente em alguns momentos vai inclusive dizer para a gente: "Dá uma segurada, porque agora a gente tem algo aqui para fazer", mas que isso não pode nos tirar da experiência da tristeza. Eu parava por algum momento, mas quando terminava de atender o último paciente, eu voltava a entrar em contato com aquela emoção e aprender com aquela experiência e ser transformado por esta experiência. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa sutileza entre colocar uma máscara, até porque as pessoas não têm que ficar envolvidas com as nossas questões o tempo todo. Muitas pessoas perguntam como nós estamos, só por educação, e em outras situações não cabe, né? Quando um paciente me pergunta como que você está, não cabe eu ficar ali falando como que estamos, porque aquela hora é dele, e quando eu precisar falar das minhas questões, ou eu falo depois desta hora, ou eu falo na minha terapia ou com os meus amigos em qualquer outro momento, mas existe um foco, né? Então, o que eu estou te dizendo? Que a gente vive a experiência, mas a gente não pode deixar que as experiências externas inibam a gente de entrar em contato com elas, mas também não pode ser consumido por algumas destas coisas que impeçam a realização das nossas tarefas. Se você vai viver uma tristeza no ano sem sentido, isso é patológico, e se você vai viver 15 tristezas no ano com sentidos profundos, isso é saudável. Então, abram mão da questão da intensidade, abram mão da questão da frequência, porque tudo isso está falando do comportamento lá fora. Isso é estatística, isso não te serve nada. Estatística para você não te serve em nada. A nossa questão é você entender o que acontece dentro de você. E esta experiência, ela é única. Não é porque a maioria das pessoas vive a sua tristeza em 3 meses que você vai ter que viver a tua. Ou porque a maioria das pessoas vive 3 episódios de tristeza no ano, porque tem pesquisas e alguma coisa assim, que você vai ter que viver 3 episódios de tristeza no ano. A natureza não erra. Da mesma maneira, a gente precisa enxergar a nossa tristeza como um evento natural. E essa tristeza vai dar o tempo que você precisa viver. A tua alma está tentando sinalizar: olha, tá ruim aqui, deu um ruim aqui. Ai, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou luz, eu sou amor. Pensa positivo. Que isso? Tua alma está dizendo que a coisa tá ruim e você vai fazer pensamento positivo para tentar enganar quem? Do quê? Para ficar bem a que custo? Você vive uma cagalhança interna. Você não entra em contato com as suas emoções, você não vive as transformações que precisa, é duro consigo mesmo, é duro com o outro, não reflete, não amadurece. E aí vai vir com frase positiva para viver bem-estar? Sinto em dizer para vocês, isso não vai dar certo. É difícil muitas vezes de viver, porque é no silêncio, é no recolhimento, mas ela não é negativa. Ela não é uma energia baixa. E se você não tiver os teus buracos existenciais, não tem nada que vai acontecer lá fora que vai despertar isso aí dentro. Da onde essa cultura tão egóica e tão heróica de não ter contato com as nossas dores? Você consegue imaginar a criança tá com uma dor e se diz: ai, não pensa nisso não. A criança tá triste, com uma angústia, ai, não pensa assim não, já passa. Bom, apesar de que tem mãe e pai louco que faz isso com seus filhos, mas não deveria fazer. Então, não existe problema nenhum de pensar nas nossas dores, o problema é justamente o contrário,
não pensar nas nossas dores. E aí, claro, né, temos uma crítica a essa psiquiatria biologizante, a essa coisa do cérebro, né? Muitos psiquiatras vão avaliar a tristeza como falta de dopamina numa área, excesso de noradrenalina em outra área, não sei o quê, então dá uma medicação que essas coisas todas se organizam. Mas quem está organizando este cérebro? Quem está estimulando a falta de substâncias numa área, o excesso de substância em outra área? É a forma como a gente vive a vida, é o eu profundo, é isso, dê você que nome você queira dar, se é a mente, se é o espírito, se é a alma, mas todos nós já estamos entendidos de que nós não somos um cérebro funcionando, nós somos algo a mais do que este cérebro. Existem hoje inúmeras pesquisas interessantes mostrando estas questões. Então, quando o cérebro não está funcionando, nós precisamos entender o que está acontecendo internamente que esse cérebro não está funcionando.